Olá, meu querido, minha querida que está se preparando para a prova da EFON. Agora a gente vai ver um assunto muito importante, que a EFON gosta bastante, que é o movimento uniforme, né? Aquele movimento com velocidade constante. Vamos ver as equações, vamos ver os gráficos, enfim, vamos fazer um estudo completo desse assunto importantíssimo para a prova da EFON. Vamos lá? Vamos falar então do movimento retilíneo uniforme ou, abreviando apenas movimento uniforme. O que define o movimento ele ser retilíneo e uniforme? Bom, primeiro, retilíneo é porque ele vai acontecer numa linha reta. E o fato dele ser uniforme significa que ele vai ter duas coisas. Primeiro, repara aqui nessa tabelinha. Nessa tabelinha, você repara que no instante zero, no instante inicial, a bola está na posição 2 metros. 1 segundo se passa e a bola agora está na posição 4 metros. Então, ela se deslocou de 2 para 4, ela se deslocou 2 metros. Bom, mais 1 segundo se passa e agora a bola está na posição 6. No instante 3, ela está na posição 8 e no instante 4, ela está na posição 10. O que você percebe aqui? Você percebe que a cada segundo que se passa, a bola se desloca o mesmo valor, ou seja, 2 metros. 2, 4, 6, 8, 10. Então, isso é uma característica do movimento uniforme, ou seja, a cada segundo o deslocamento do corpo vai ser idêntico, o que vai nos dar uma velocidade também constante, porque velocidade, você sabe, é a variação do deslocamento ou a distância percorrida em função do tempo, certo? Então, quando a gente fizer um ΔS, ΔT aqui para qualquer intervalo, tá? Eu vou pegar aqui o primeiro intervalinho, tá? Quando ele se desloca da posição 2 para a posição 4 no tempo 0, no tempo 1. Então, quando a gente fizer isso, ó, posição final 4 menos a posição inicial 2, tempo final 1 menos o tempo inicial 0, a gente vai obter 2 divididos por 1, que dá 2 metros por segundo. Então, claro, isso significa exatamente isso. A cada segundo, o corpo está se deslocando 2 metros, que é o que a gente vê na tabelinha. Ou seja, em qualquer intervalo que você fizesse essa conta, você ia encontrar exatamente 2 metros por segundo, ok? E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode determinar agora o que a gente chama de função horária do movimento uniforme. Por exemplo, se eu quiser prever aonde essa partícula vai estar daqui a 6 segundos, será que eu consigo? Consigo, com essa função. Então, eu vou pegar aqui ó, a equação que a gente já escreveu, ó, V igual a S menos S0 sobre T menos T0, e passar o T menos T0 para o outro lado multiplicando, porque ele está dividindo. Então, VT menos T0 igual a S menos S0. Em geral, a gente coloca o tempo inicial como nulo. Tá? Então, isso aqui vai ser o tempo inicial 0, e aí vai sobrar exatamente VT, V vezes T, igual a S menos S0, e quando eu jogar o menos S0 para o outro lado, ele vai virar positivo, e a gente vai chegar na equação final, que a gente conhece como sorvete, S igual a S0 mais VT, a gente chama carinhosamente de sorvete, para facilitar a gente a decorar. E para que serve essa equação? Serve para prever o futuro. Por exemplo, no exemplo que a gente acabou de ver, qual é a posição inicial do corpo? A posição inicial do corpo é 2 metros. E a velocidade que ele tem também é 2. Então, a gente pode montar a função que vai prever o futuro. Então, por exemplo, se eu quiser saber aonde o corpo vai estar daqui a 3 segundos, no instante 3, o que eu faria? Substituiria esse valor no lugar do t, S igual a 2 mais 2 vezes 3 segundos, e ao executar essa conta, a gente fica com 2 mais 6, S igual a 8 metros. Ou seja, no instante 3, ele vai estar na posição 8. E a verdade, olha, no tempo 3, no instante 3, ele vai estar na posição 8. Então, daqui a 10 segundos, por exemplo, eu posso descobrir a posição desse móvel. Então, para isso que serve essa equação, que é chamada função horária da posição no movimento uniforme. Agora, o primeiro gráfico que a gente tem dentro do movimento uniforme é o gráfico da posição e do tempo. Vamos ver um exemplo? Aqui, ó, a gente desenhou aqui
um gráfico onde vai mostrar a posição do móvel em metros em função do instante de tempo em segundos. E montamos aqui uma tabelinha. Nessa tabelinha, ela está dizendo para a gente o seguinte, olha, no tempo 2, a posição do corpo é 4, no tempo 4, a posição é 8, e no tempo 6, a posição é 12. Então, isso aqui é um movimento uniforme, porque de 2 em 2 segundos, você vê que a posição do móvel está crescendo 4 metros, ou seja, é constante, né? Então, vamos representar isso no gráfico. Então, primeiro eu vou trabalhar com o tempo 2, a gente coloca aqui no tempo 2. Ó, tempo 2, a posição é 4, então a gente marca o primeiro ponto. Agora a gente vai para o tempo 4, instante 4, posição número 8. A gente marca o segundo ponto e, fechando, a gente tem o tempo 6 na posição 12. E quando você juntar esses pontos, você vê que essa linha é uma linha reta inclinada para cima. Ou seja, essa linha reta inclinada para cima significa que a velocidade que o corpo vai ter, ela é uma velocidade positiva. Bom, tem dois jeitinhos da gente calcular essa velocidade. O primeiro jeitinho era a gente usar a fórmula, V igual a ΔS ΔT. A gente pode pegar o deslocamento do corpo em função do tempo e fazer a conta. Então, ficaria, por exemplo, posição final 12 menos posição inicial 4, divididos pelo tempo final, que é 6, menos o tempo inicial, que é 2. 12 menos 4 dá 8, 6 menos 2 dá 4, 8 divididos por 4 vai dar 2 metros por segundo, ou seja, a cada segundo o corpo está se deslocando 2 metros. Tudo bem? Mas tem um outro jeitinho, e a gente vai usar um pouquinho de trigonometria. Se você reparar, a gente conseguiu fechar aqui, ó, um triângulo retângulo. Então, a gente tem aqui um ângulo θ, certo? Aqui a gente vai ter o cateto adjacente, que vai ser exatamente esse valor no eixo do x, e a gente vai ter o cateto oposto ao ângulo, que vai ser exatamente esse valor no eixo do y, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, a tangente de θ, lembrando da trigonometria, é igual ao cateto oposto sobre o adjacente. Mas aí, olha que curioso, quando você olhar para cá, você vai ver que o cateto oposto, que é exatamente esse pedacinho aqui, ó, é 12 menos 4, e 12 menos 4 é exatamente o ΔS. Olha que legal. E se você observar aqui o adjacente, olha, o adjacente é esse pedaço, que é 6 e 2. 6 menos 2 é exatamente o intervalo de tempo. Olha que legal. Então, a gente pode escrever que o oposto é o ΔS e o adjacente é ΔT. Ué, mas o que é ΔS sobre ΔT? ΔS sobre ΔT é a própria velocidade. Então, eu posso também calcular a velocidade se eu souber quanto vale esse ângulo da inclinação da reta. Ou seja, a velocidade vai ser a própria tangente desse ângulo, apesar disso aqui ser bem mais raro de aparecer nos exercícios, ok? E, então, a gente não pode esquecer, na hora de interpretar gráficos, que é super importante, você vê aqui, por exemplo, quando a reta está inclinada para cima, como a gente acabou de ver, a velocidade ela vai ser positiva, mas nada impede que a reta esteja inclinada para baixo. Então, se a reta estiver inclinada para baixo, vai ser o contrário, a velocidade vai ser negativa, né? Você lembra que na física eu posso ter velocidades positivas e também posso ter velocidades negativas. Vamos falar agora do gráfico de velocidade e tempo no movimento uniforme. Então, montamos aqui um gráfico de velocidade em metros por segundo e o tempo no eixo do x em segundos. E aqui a gente tem uma tabelinha. Você repara que nessa tabelinha, né, o tempo 2, tempo 4, tempo 6, você repara que em nenhum momento, em nenhum instante, a velocidade se alterou. Ela permaneceu constante em 8 metros por segundo. E é isso que caracteriza o movimento uniforme, não é? O movimento uniforme é quando a velocidade permanece constante. E se a gente montar um gráfico, disso, primeiro eu estou pegando aqui, ó, o tempo 2, velocidade 8, depois o tempo 4, a velocidade continua 8 também, ó, tempo 4, velocidade não se altera, e no tempo 6, ora, a velocidade também não se altera. E aí o que você percebe? Você percebe que quando você juntar esses pontos, significa que você vai ter uma reta deitada. Então, essa reta deitada significa que a velocidade permaneceu constante, no caso aqui de 8 metros por segundo, e, obviamente, é uma velocidade positiva, porque essa reta está acima do zero do eixo do x. Tudo bem?
E existe essa propriedade super importante, muito usada nos exercícios, que diz pra gente o seguinte: quando eu pegar toda essa areazinha aqui, desde a reta até o eixo do x, e tirar a área dessa figura, que nesse caso aqui é um retângulo, eu vou obter exatamente a distância que o corpo percorreu. Então, essa propriedade é super usada nos exercícios, a gente não pode esquecer. E, claro, aqui, como a gente sabe, a velocidade ela pode ser positiva ou negativa. Então, se a reta deitada estiver acima do zero, a velocidade é positiva. Mas nada impede que a velocidade também seja negativa. E aqui nesse gráfico, nesse segundo gráfico, é um exemplo. Você repara que a reta deitada ela está abaixo do eixo do x, então representando aqui uma velocidade negativa. E agora, o gráfico de aceleração e tempo no movimento uniforme. Agora é muito fácil, né? Você lembra que o conceito de aceleração é mudança de velocidade em função do tempo. Ora, no movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Não existe mudança de velocidade. Se não existe mudança de velocidade, naturalmente a aceleração também não existe. A aceleração no movimento uniforme vai ser sempre zero. Então, a gente teria uma reta exatamente posicionada aqui no zero. Tudo bem? Vamos falar agora sobre um conceito muito importante que ajuda a gente bastante nos exercícios, que é o conceito de velocidade relativa. Então, o que é velocidade relativa? É um macete que a gente usa para resolver probleminhas, exercícios, onde a gente tem dois corpos com velocidade constante. Tá bom? E aí o problema de dois corpos, que é um problema mais complexo, porque você tem que trabalhar com duas equações diferentes e manipular matematicamente essas duas equações, se transforma num problema de um corpo só, que com uma equaçãozinha só, você já consegue matar o problema. Então ele é bastante útil esse macete, ok? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o corpo que está mais lento, você vai colocar esse corpo em repouso, e o outro corpo, o mais rápido, ele vai possuir uma nova velocidade. E essa velocidade é o que a gente chama de velocidade relativa. Existem três casos onde a gente vai calcular essa velocidade relativa. Ou a gente vai somar as velocidades, ou a gente vai diminuir. Muito simples. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho duas bolinhas, a da esquerda com uma velocidade de 8, e a da direita com uma velocidade de 2 metros por segundo, uma está indo na direção da outra. Tá? Então, elas estão andando em sentidos contrários, certo? Estão se aproximando. Então, qual é o macete? Eu vou pegar essa bolinha da esquerda, que está com uma velocidade menor, e vou colocar ela em repouso, certo? E a velocidade relativa, nesse caso, quando os dois objetos se aproximam, simplesmente é a soma das velocidades. Então, no meu novo problema, essa bola que tinha uma velocidade de 8 passa a ter uma velocidade de 8 mais 2 igual a 10 metros por segundo. Então, essa fica parada e essa da esquerda fica com uma velocidade de 10 metros por segundo. E aí basta usar V igual a ΔS ΔT para essa situação que você vai conseguir resolver o problema com muita facilidade. Qual seria o segundo caso? O segundo caso, se elas estão andando em sentidos contrários, mas nesse caso elas estão se afastando uma da outra. Então, a bolinha da esquerda tem 3 de velocidade e a bolinha da direita tem 7. Então, o que a gente faz? Coloca em repouso a bolinha mais lenta. Então, está parada. E aí, a bolinha mais rápida vai ter uma velocidade que, neste caso, também é o somatório das duas velocidades. Então, 7 mais 3 vai dar 10 metros por segundo. Certo? E no terceiro e último caso, a gente vai ter, no caso aqui, o mesmo sentido, né? Aqui é mesmo sentido. Você tem duas bolinhas aqui no mesmo sentido. Uma com uma velocidade de 2 andando para a direita e outra com velocidade de 5 andando para a direita também. Tudo bem? E aí, nesse caso, o que você faz? Você vai colocar em repouso a bolinha mais lenta, a bolinha da esquerda, e você vai diminuir as duas velocidades, tá? A maior da menor. Então, no caso, 5 menos 2, a gente vai ter uma velocidade relativa de 3 metros por segundo.